Olá, estamos iniciando uma nova aula do nosso curso. É a aula número 66. O capítulo é um capítulo novo, estamos abrindo, é o capítulo 14 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Quero inicialmente pedir aqui por César Faria, na UTI do Hospital da Unimed, na Avenida Ayrton Senna, que seu espírito fortaleça o seu corpo, que ele tenha força espiritual, que as nossas energias lhe chegando, colhem uma energia maior, de modo a mobilizar o seu organismo. César Faria, Hospital da Unimed, UTI, Avenida Ayrton Senna. Quero também pedir para que vocês se inscrevam, porque também receberão a notificação automática da subida do curso para o YouTube. Nós hoje, então, nesse capítulo 14, iniciaremos com Marcos, capítulo 10, versículos 19, Lucas 13, versículo 20, Mateus 19, versículos 18 a 19. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério. Não roubareis. Não dareis falso testemunho. Não fareis mal a ninguém. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Êxodo 20.12. Decálogo. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor Deus vos dará. Vamos analisar esse texto aqui, fazendo algumas considerações preliminares. Aqui há uma aparente contradição na lei mosaica. Vamos ver, em Êxodo 2, versículos 11 e 12, consta a seguinte narrativa. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu seus trabalhos penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou, deu uma outra para outra banda, e viu que ninguém havia ali, ninguém. Matou o egípcio e o escondeu na areia. Então esse é um crime que Moisés comete em Êxodo 2, versículos 11, 12 e 13. Mas já mais na frente, em Êxodo 20, surge em 20 item, versículo 13, surge não matarás, né? Entre os 10 mandamentos. Então, inicialmente, anteriormente aconteceu esse fato com ele, de matar esse egípcio, depois vem em Êxodo 20 os 10 mandamentos, e depois ainda em Êxodo 21, 15.17, diz, quem ferir seu pai e sua mãe será morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Então, em Êxodo 20.13, não matarás. Antes desse evento, Moisés mata um egípcio. Após esse evento aqui, 20.13, decálogo, há uma nova legislação. Quem ferir seu pai e sua mãe será morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Bom, vamos ao contexto cultural. Isso que eu mais adoro, é trazer os meus alunos à época, né? Entrar dentro da época, né? Qual é o contexto cultural? O povo vivendo em estado de escravidão, numa quase barbárie. Ficou 400 anos, esse povo estava 400 anos no Egito. E nesse estado de quase barbárie, de escravidão, Moisés fez algo que era, por sinal, muito comum na época. Moisés mata o egípcio. Êxodo 2, 11.12, nesse contexto. Porém, esse povo estava destinado a se espiritualizar e partir da devoção para um único Deus. Criou o monoteísmo. E em Êxodo 20.13, mais adiante, Moisés recebe os 10 mandamentos. Muito bem. Mas se Moisés matou um sujeito, como é que ele recebeu os 10 mandamentos? Deus é que sabe. Deus é que julga as pessoas pela intenção e não pela forma. Mas Moisés teve que curtir esse crime, porque quando chegaram
a Canaã, ele não pôde atravessar o Rio Jordão. Ele não entrou na cidade prometida e morreu fora da cidade. Isso aí foi a lei da causa e efeito começou já a o punir nessa vida. Mas recebe os 10 mandamentos, é inquestionável. Mas ainda, o povo era obrigado nesse caminho a formar uma única nação. Era uma teocracia, Deus, Kratos, poder. Era o poder que vinha de Deus e representado pelo Messias, pelo líder espiritual que era Moisés. Então eles tinham que se aglutinar. E para isso, muitas vezes, a repressão ainda, eles estavam no estado de barbárie, a repressão era violenta e até a pena de morte. Surgem então as leis civis e penais que Moisés vai escrevendo. Não é claro que não foi ele, mas deram o nome a ele, para dar maior autoridade a essas leis. E essas leis civis e penais, é aquelas que contemplam que aquele que desrespeitar o pai e a mãe, ou ferir o pai e a mãe, será morto aquele filho, que está em Êxodo 21.15-17. Então a gente faz uma mexida aqui, uma volta, e vê que tudo isso se adapta a um sistema social vigente, a uma cultura, a uma época, a um juízo de valor. A gente não pode jogar à luz do século XX um evento que foi, vamos supor, 3.000 anos antes do Cristo. Quer dizer, 5.000 anos atrás, 5.000 e poucos anos. Então, é essa a contradição que vai sendo aberta. E como nós dissemos, o objetivo nessa relação pais e filhos era consolidar a família como uma célula-mãe da sociedade. A célula que forma o tecido social. Então, esse ponto de hoje, nós começamos vendo que os filhos com os pais formam uma célula. Essa célula forma o tecido social. A base da sociedade, o tecido social, está na qualidade dessas famílias que vão formar futuros cidadãos. Bem, nessa contradição ainda que nós falamos, e que Moisés mata, e diz também para não matar, então a contradição em Êxodo 20.13, não matarás, é o decálogo, é o mandamento absoluto, genérico, atinge a todos, indistintamente. É uma determinação de Deus, não matar. Mas em Êxodo 21.15-17, esses mandamentos que nós vimos, relacionados às infrações que os filhos cometem sobre o pai, está destinado, então, a manter a família agregada e, por extensão, a agregação social. Esse mandamento é destinado à defesa da família, frente à agregação. Bom, feitas essas observações, vamos fazer alguns estudos muito rápidos também sobre alguns fatores ou eventos ligados à própria família. Primeiro, o conceito de casamento. Está aqui no Livro dos Espíritos, edição da CEL de 2000, página 332. Casamento. Pergunta 695. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? Vou repetir. O casamento, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? É contrário? Não. É um progresso na marcha da humanidade. Então aqui já tem um avanço. O casamento já é um avanço social também, por extensão. 696 pergunta: qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Muitos pregam isso. Resposta do Espírito: o retorno à vida dos animais. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos. Quer dizer, a instituição casamento, ela se encontra em todos os povos. Andei pesquisando no livro de antropologia, os aborígenes lá da Austrália, uns outros, umas tribos na África, todos, independente do seu nível intelectual e moral, todos eles consagram o casamento, que é absolutamente necessário o fortalecimento do seu grupo social. Então, voltar ao casamento livre, descomprometido, sem deveres, sem obrigações, vivendo apenas pelo gozo social, eu digo aqui, o Espírito diz o retorno à vida dos animais. Eu acho que é pior que a vida dos animais, porque os animais só têm relação sexual durante o cio. É muito pior. Pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Vou repetir. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família?
uma recrudescência do egoísmo. Relaxou os laços de família, a relação entre pais e filhos, autoridade paterna, submissão dos filhos. Isso é uma distensão, relaxamento, e cada um vai viver a sua vida e vai fortalecer o seu egoísmo, os seus desejos íntimos e pessoais. Portanto, nós estamos vendo aqui que o casamento, nesse contexto, é realmente algo que denota um avanço e o progresso da humanidade. Finalmente, vamos ver o conceito de família na sociedade e na religião. A união dos esposos é considerado como aliança que o termo sagrado das relações com Deus, religião. Então, a união dos esposos é considerado como uma aliança, é um pacto sagrado nas suas relações com Deus, isso de acordo com a religião. Em relação à sociedade e à família, isso é muito importante, porque a gente está sendo abalado aí por uma tentativa de enfraquecimento e desagregação da família pela mídia, por uma série de indivíduos que não estudam ou não têm esse juízo de valor do bem como nós temos, como o Espiritismo tem. Vamos lá, sociedade e família. A relação da família relativamente à sociedade. Qual o comprometimento da família em relação à sociedade? Ela tem que formar cidadãos, a família. Educação moral, que constitui conhecimento de direitos e deveres, princípios de solidariedade e fraternidade, respeito às tradições e costumes. Esses são os lados da educação moral. A família tem que propiciar ao indivíduo, o filho, a instrução, sustentá-la na parte econômica, e a família também se liga para haver reprodução. Então, esses são os objetivos da família relativamente a ela entregar um cidadão optimizado para ser um homem socialmente construtivo e de valor. E da sociedade em relação à família. Aqui eu me lembro de um trabalho de Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social, muito bom isso, a relação da família com a sociedade. Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social. A sociedade relativamente à família, então, é o estado ideal que nós falamos ontem. O que a sociedade tem que oferecer à família, no caso, aos próprios cidadãos? Nutrição, educação, saúde, habitação, saneamento básico, segurança e justiça, trabalho e cuidado e subsistência dos incapazes e aposentados. Ou seja, é nessa relação família e sociedade que se forma a grande sociedade e a grande família. Portanto, em todas as sociedades, os pais são considerados responsáveis pelo trato e educação dos filhos. Todas, hein? A referência bibliográfica é Montagu, A Introdução à Antropologia, editora Cultre, São Paulo, 1972, página 181. Então, nesse sentido, era isso que nós tínhamos que correr. Nós estamos felizes, nós passamos a você os recados, vocês voltam, né, obviamente, a ler e reler essa aula, rever. Então, nós entendemos o seguinte, que nessa lei mosaica do filho honrar o pai e a mãe, nós vamos entrar agora no lado estritamente pessoal, espiritual de cada um. Hoje nós vimos a relação da boa estruturação entre pais e filhos e seu desdobramento para dar uma sociedade equilibrada, justa e digna. Porque o cidadão de bem hoje vai ser o político amanhã, vai ser o homem de comando social amanhã, vai ser um empresário, vai ter uma atividade de destaque, vai ser um artista, vai ser um homem, um profissional liberal, não importa. Não importa o que ele faz, mas que ele tem que fazer com dignidade e respeito aos direitos do próximo. Mais uma vez, as flores. Obrigado pela atenção.